paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu gostaria de falar com você sobre voto, né? O que é um voto ao Senhor? Será que nós devemos fazer voto? Eu vejo muitas igrejas que incentivam as pessoas a votar, a votar até mesmo de dar ofertas grandes. Será que isso é importante? Será que isso é necessário? Eu quero ler com você, abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, que diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nascem prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Irmãos, votar a Deus é prometer algo a Deus. Geralmente, quando nós desejamos alcançar alguma bênção, alguma graça, a gente faz alguma promessa, né? Martim Lutero, quando ele passou por uma angústia no meio de uma tempestade, ele achou que ele ia falecer, que ele ia morrer, ele fez um voto, né? Ele ainda era católico, ele ainda não tinha, né, um conhecimento profundo da palavra de Deus, que ele foi adquirir depois, quando ele se tornou monge agustiniano. E ele disse: olha, se Deus me livrar. Jurou até por Maria, né? Pela Virgem Maria, dizendo que se Deus o livrasse daquela tempestade, ele não morresse, ele se tornaria monge. E ele foi, cumpriu o seu voto. Seu pai não se agradou, né? Porque o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele foi e cumpriu o seu voto. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando em São José dos Campos, São José dos Campos fica mais ou menos uns 100 quilômetros daqui de Lorena, né? E eu queria retornar para Lorena. Eu prometi ao Senhor que se Ele me trouxesse para perto, trabalhar perto de Lorena, dar aula aqui perto de Lorena, eu faria teologia. Eu cumpri o meu voto, graças a Deus, né? No Antigo Testamento existia um voto que é bastante conhecido, que é o voto de Nazireu. Existia o Nazireu por nascimento e poderia também existir o Nazireu por tempo temporário, né? O Nazireu, ele se consagrava ao Senhor e não podia passar navalha no cabelo, não podia beber bebida forte, nem vinho, e não podia chegar perto de um morto, nem que fosse um morto da sua própria família. E ele se dedicava a Deus, né? Sansão, ele foi nazireu desde o nascimento. O anjo apareceu à sua mãe, disse que ele seria nazireu. Deus deu uma força muito grande a Sansão. Muita gente fala: olha, a força de Sansão estava no cabelo. Não, a força de Sansão estava na obediência ao voto que ele tinha com Deus. Quando ele desobedeceu o voto, na verdade ele permitiu, ele contou o segredo, né, da sua força, que ele não podia passar navalha no cabelo, e Dalila foi lá e cortou o seu cabelo. Ele perdeu a sua força, né? A nossa força está em obedecer a Deus, em cumprir aquilo que nós, na verdade, prometemos. O Novo Testamento não tem, né? Não se fala muito em voto, mas nós temos bons exemplos de pessoas que votaram e maus exemplos de pessoas que votaram. Por exemplo, Ana foi uma mulher que votou e cumpriu. Ela desejava ter um filho. Naquela época, os homens casavam, né, com várias mulheres. Não era a vontade perfeita de Deus, que Deus fez Adão e Eva, né? A monogamia é a vontade perfeita de Deus. Mas a Bíblia registra a história
de Israel e nem sempre o que acontecia era o que Deus desejava, né? Então você vê que dava muito problema. A outra esposa, por dar filhos ao marido, ela na verdade lançava no rosto de Ana: olha, você tem um ventre seco, você não é abençoada. E ela ficava muito triste com aquilo. O marido tentava consolar, dizendo: olha, eu não valho para você mais do que 10 filhos, né? Ele não se importava com essa questão, mas para ela isso era humilhante e ela se sentia muito mal com isso. Tanto é que ela foi chorar na tenda da congregação, né? Ela foi chorar, o sacerdote Eli, quando viu ela lá chorando, achou até que ela estava bêbada, a repreendeu e disse: olha, não é correto você vir aqui, né? Servir a Deus bêbada. E ela disse: olha, a tua serva não está bêbada, eu desejo um filho diante de Deus, né? Estou pedindo a Deus um filho. E o sacerdote Eli falou: olha, vai que o Senhor ouviu a sua oração. E ela foi, e ela prometeu que se ela tivesse um filho, ela daria a Deus, né? E ela teve outros filhos, o Senhor abriu o ventre dela, ela foi abençoada, né? Com mais de um filho. Mas ela prometeu que se tivesse um filho, primeiro ela daria ao Senhor. E ela cumpriu a sua promessa, ela levou Samuel para ser criado por Eli. Ela chegou até a dizer: olha, estou esperando o menino desmamar e eu vou levá-lo. E ela cumpriu o seu voto. Isso agrada ao Senhor quando você vota e cumpre. Você não é obrigado a votar nada, viu, irmãos? Você não é obrigado. O voto tem que ser algo voluntário. Toma cuidado, né? Porque às vezes a gente passa aperto, a gente acaba prometendo que não consegue ou que vai ser difícil para nós, né? Então, preste atenção. É justamente isso que Salomão quer dizer aqui. Tome cuidado, porque se você prometer e não cumprir, ou se você fizer uma promessa tola, né, irmãos, que desagrada ao Senhor, às vezes você pode ficar refém das suas palavras, prisioneiro da sua palavra. Um mau exemplo é Ananias e Safira, né? Os primeiros cristãos, eles viviam de maneira comunitária, muitos vendiam seus bens, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos para que toda a comunidade fosse mantida. E Ananias e Safira venderam o terreno, mas queriam guardar um pouco de dinheiro para si e foram lá mentir ao apóstolo, né? Mentiram ao apóstolo Pedro que estavam dando todo o dinheiro da propriedade. E acabaram perdendo a vida porque Pedro disse: olha, o dinheiro era seu, vocês podiam ficar para vocês, mas como vocês mentiram, né, não a homem, mas a Deus, vocês vão morrer. Então, eu já vi muita gente cair da fé ou ter problemas espirituais porque promete e não cumpre, né? Aqui na Igreja de Promessas de Jesus, a gente não faz igual algumas igrejas que ficam pedindo para os outros votar, né? Tem uma igreja aí que faz a fogueira santa, você tem que fazer, você tem que dar um dinheiro, você tem que... Não, nós não fazemos isso. Os votos, eles são voluntários. Uma vez um irmão, né, ele falou: pastor, quando eu ganhar um dinheiro que está para sair para mim, eu vou comprar tal coisa para a igreja. Eu falei: amém, se o senhor deseja, né, se não vai fazer falta para você. Irmão, ninguém pediu, ele prometeu, depois não cumpriu, né? E a vida espiritual dele foi indo, acabou saindo da igreja, né? Nem sei como está. Teve um outro também que estava para receber um dinheiro, falou: pastor, falou para o bispo Ivan, né? Foi nem para mim, na época do bispo Ivan. E ele falou: olha, quando eu ganhar esse dinheiro eu vou dar uma oferta e tal. Ele ganhou o dinheiro, irmãos, acho que desistiu da promessa, né? Acabou saindo da igreja, comprou um carro e a vida espiritual dele também não foi muito bem. Então, se você promete, irmãos, cumpre, né? É melhor você fazer do que ficar falando, né? Então, tome cuidado para que você não fique prisioneiro das suas palavras. Agora, teve um homem que fez um voto absurdo, um voto tolo, que era Jefté. Ele era juiz em Israel, ele foi para a guerra, o Senhor estava honrando ele ia ganhar a vitória, não precisava fazer promessas e promessas mal feitas, né? Ele disse: olha, se eu vencer a batalha, voltar vitorioso, a primeira pessoa que vier a mim, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. E a primeira pessoa que veio a ele foi a sua própria filha. Bom, alguns acham que ele sacrificou mesmo a sua filha, outros acham
que na verdade Deus não aceitava sacrifício humano, né? Na verdade, ele entregou a sua filha para servir na tenda do tabernáculo, né? Para servir ao Senhor. Tanto é que ela disse que ia chorar a sua virgindade. Então é um tema polêmico, mas de qualquer forma o voto dele não é considerado um voto correto, foi um voto tolo, ele não pensou. Tanto é que ele sofreu para cumprir esse voto mal feito, né? Então tome cuidado, irmão. O que você faz a Deus tem que ser sempre voluntário e você deve medir aquilo que você se compromete a fazer. Irmãos, na nossa vida nós fazemos também promessas, votos, né? O casamento é um voto, embora muita gente não está consciente disso, mas quando você se casa, é costume até, né, o pastor ou a pessoa que está fazendo o casamento perguntar: você se compromete, né, a amar o seu noivo ou a sua noiva, seja na saúde, seja na doença, seja na falta de dinheiro, ou seja, ou com muito dinheiro. Então você faz a promessa. Aliás, se a pessoa não fizer a promessa, porque tem gente que fica preocupado, né? Eu já vi homem que diz assim: mas eu vou prometer, pastor, e se a mulher ficar feia? Ué, e se você ficar feio também, né? Então não tem como você falar: vou casar com você, mas se você estiver bonita, se você ficar feio, vou te largar, né? Que acho que a mulher não vai querer um marido assim. Também o marido não vai querer uma esposa que diz: olha, eu te amo se você tiver um bom emprego. Se você perder o emprego, então não te quero mais. Não existe, né? Nós temos que prometer e cumprir esse voto. É um voto. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, se batiza, você está se comprometendo a aceitá-lo como seu Senhor, você está se comprometendo que é a palavra de Deus que vai guiar a sua vida, que você agora é de Jesus, que você não anda conforme o mundo. É um voto, irmãos, e Deus não tem prazer que você volte atrás, que você abandone a fé, que você deixe de servir ao Senhor, porque você se comprometeu. A Bíblia diz também, né, quem põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Eu não posso voltar atrás do meu propósito de ser pastor, de servir a igreja, de pregar a palavra de Deus. Eu tenho que fazê-lo. Deus não se agrada se eu falar: agora eu não vou fazer mais não, deixe que outro pastor faça. Deus não precisa de mim, né? Se um dia eu cruzar meus braços, outros vão fazer, Deus vai levantar outros. Mas Deus não vai se agradar da minha vida, vai ser pior para mim, né? Deus não precisa de mim, eu é que preciso de Deus, né? E Deus, então, não vai se agradar de eu olhar para trás. Então, prossiga, irmãos, prossiga na sua vida espiritual, prossiga servindo ao Senhor, tome cuidado no que você pretende prometer a Deus. Salomão não está dizendo que você não possa fazer um voto, né? Ele está dizendo para você pensar bem, porque é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Amém? Então, reflita sobre isso e que o Senhor fale ao seu coração. Vamos orar ao nosso Deus para nós terminarmos essa palavra. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, dai-nos sabedoria, que nós possamos cumprir, Pai, os nossos votos a Deus e também ao nosso próximo. Nos abençoa para que as nossas palavras sejam palavras verdadeiras, que a nossa devoção a Ti seja de coração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.